Olá, amigos! Nesse nosso encontro, nós vamos procurar explicar de que forma o corpo físico se transforma num filtro de tudo que se passa na nossa mente e no nosso coração, e quais os mecanismos que atuam no sentido de contabilizar pensamentos, sentimentos e emoções na promoção de maiores níveis de saúde. Tudo o que acontece no corpo físico antes obedeceu a um comando cerebral através dos nossos pensamentos. A mente, sabemos, abriga todo tipo de pensamentos. Nada passa desapercebido. E de acordo com a frequência, ou seja, a repetição de um mesmo pensamento, o corpo cerebral identifica esse padrão, gerando um tipo de impulso nervoso. Esse impulso nervoso, por sua vez, através da frequência em que ele se manifesta, constrói um tipo de onda eletromagnética que se dirige aos órgãos e vísceras do corpo. De acordo com o tipo de pensamento que permitimos adentrar a mente, promovemos, através das emoções ou sentimentos, menores ou maiores níveis de saúde. Essas ondas eletromagnéticas, desenhadas pelo nosso pensamento, uma vez carregadas de emoções e sentimentos, são despejadas para o corpo físico através dos sistemas que compreendem o grande complexo da fisiologia humana. A grande circulação sanguínea através das artérias e veias, órgãos e vísceras, as estruturas da coluna vertebral, músculos, articulações, cartilagens, ligamentos e tendões se sujeitam às manifestações dos pensamentos. Portanto, a qualidade desses pensamentos influenciam no avanço ou retardo de processos degenerativos dessas estruturas do corpo físico. Sabemos existir um desgaste natural do corpo, pois todos estamos envelhecendo. No entanto, podemos, através da nossa conduta mental elevada, colaborar para a manutenção de uma boa saúde mental e física, juntamente com uma rotina disciplinada de exercícios físicos. Pensamentos de natureza elevada nos ajudam, sem dúvida alguma, a controlar as emoções, além de despertar em nós sentimentos que propiciam um maior equilíbrio psíquico. Por essa razão, devemos sempre irradiar bons pensamentos e bons sentimentos ao nosso entorno. Assim sendo, essa conduta será extremamente benéfica para a qualidade da nossa saúde. Naturalmente, esse exercício diário não é fácil, principalmente quando estamos diante um conflito pessoal com alguém. Essa prática exige alguns passos. Olhe para dentro de você no sentido de se estudar. Crie e ocupe-se com uma rotina produtiva. Cuide da própria vida e desenvolva o hábito de não julgar nada nem ninguém, pois todos somos imperfeitos. Isso o ajudará a ir se desligando mentalmente da pessoa que hoje esteja ocupando a sua mente. Os sentimentos que chegam ao coração conspiram para a qualidade da saúde e da felicidade. Portanto, devemos sempre investigá-los de modo a não oferecer guarida para aquilo que sabemos ter o poder de nos prejudicar. Procure compreender as situações tendo a consciência tranquila de que você fez o seu melhor. Não culpe as pessoas, não julgue precipitadamente. Antes, verifique, analise sua própria conduta e mantenha-se na direção da própria vida. Frente aos princípios da medicina tradicional chinesa, podemos classificar em um número de 5 as emoções, elementos e órgãos do corpo físico. A raiva relaciona-se ao elemento madeira e é gerenciada pelo fígado. A alegria, por sua vez, está relacionada ao elemento fogo
e é gerenciada pelo coração. Na sequência, a preocupação relacionada ao elemento terra e é gerenciada pelo baço pâncreas. Já a tristeza relacionando-se ao elemento metal e sendo gerenciada pelos pulmões. E, finalmente, a emoção do medo, que está relacionada ao elemento água e é gerenciada pelos rins. Essas emoções passam por um processo de transformação. Assim, podemos dizer que a raiva se transforma em alegria. A alegria, no seu topo, se manifesta através da preocupação. Já o excesso de preocupação vira tristeza. A tristeza, ao atingir o seu limite e não tendo mais por onde dar vazão, acaba se transformando em mágoa. O excesso de mágoa inspira a raiva, e no excesso de raiva podemos dizer que uma pessoa pode ficar, entre aspas, cega, fazendo com que ela haja sem pensar nas consequências. Veja que interessante. A saída de energia do fígado é pelos olhos, e alguém sobre o domínio da raiva não consegue ter uma visão clara sobre as situações que tendem a desafiar a sua paciência. Portanto, para que tenhamos como fazer escolhas mais assertivas pela vida fora, é importante controlar a raiva e não cair na tentação da reatividade instantânea. Nesse sentido, é preciso controlar os ânimos e dominar os instintos inferiores para não cometer desatinos e pôr tudo a perder. Curiosamente, a cor do elemento madeira, na qual o fígado está ligado, é representado pela cor verde. E não por acaso o personagem David Banner, ao ficar com muita raiva, vai ficando cada vez mais verde até se transformar no incrível Hulk. As consequências de um Hulk raivoso nós já vimos no cinema. São catastróficas. E na vida real não é diferente. Alguém sobre o domínio da raiva pode despertar o ódio e o desejo de vingança. Pense nisso. Nesse tocante, podemos fazer alusão sobre os outros elementos ao qual se refere a medicina tradicional chinesa e perceber que uma boa saúde do corpo tem uma influência direta no estado de alma e vice-versa. Portanto, mantenha um coração sereno e confiante, sabendo que você não precisa provar nada a ninguém, desde que tenha a consciência tranquila. Então nós podemos estar nos perguntando: qual a diferença entre emoção e sentimento? Segundo o neurocientista Antônio Damasio, emoção é um programa de ações. É algo que se desenrola com ações sucessivas, uma espécie de concerto de ações, não tendo nada a ver com o que se passa na nossa mente, muito embora é disputada por ela. Podemos dizer que são ações que ocorrem dentro do corpo, em outras palavras, uma interação direta com os órgãos internos, algo de natureza visceral, que envolve reações endócrinas, por exemplo, e demais estruturas do conjunto fisiológico. Por outro lado, os sentimentos são, por definição, a experiência mental que nós temos daquilo que está se passando no corpo. As emoções, por exemplo, podem ser observadas com clareza através de uma reação facial. Uma determinada marca de expressão pode deflagrar raiva, alegria, preocupação, tristeza ou mesmo uma mágoa. Enquanto que o sentimento não se pode ver. Eu tenho, mas você não sabe se eu tenho. Eu posso falar uma coisa e estar sentindo outra. Posso disfarçar meu sentimento usando de uma força mental a fim de mascarar uma realidade. Palavras doces podem enganar as verdadeiras intenções. E palavras muitas vezes mais enérgicas não significa que a pessoa que as dirigiu quer o seu mal.
Portanto, muito cuidado com as aparências. Ainda segundo o neurocientista Antônio Damasio, a emoção se refere a um processo comportamental. Já o sentimento refere-se a uma atividade mental. Para termos o controle sobre nossas emoções e equilibrar os sentimentos, é preciso cuidar do corpo e do espírito. Sem essa busca, dificilmente manteremos um bom nível de equilíbrio. Ora, seremos instigados pelo corpo, que nos influenciará através de menores ou maiores níveis de energia. Ora, estaremos menos ou mais sensíveis sobre os acontecimentos, dificultando o uso da razão. Uma pessoa sem o devido conhecimento sobre espiritualidade tem grande dificuldade para compreender as situações difíceis da vida. E diante de uma dor ou um sofrimento, ela pode eleger um culpado. Por essa razão, o autoconhecimento é muito importante. Através dessa busca, é possível identificar as nossas limitações, evitando, portanto, responsabilizar quem quer que seja pela vida que hoje estamos vivendo. Se desejamos de fato uma boa saúde física e mental, é necessário estarmos alertas e vigiar os pensamentos. O nosso modo de pensar influencia na nossa forma de sentir e agir. Lute, se esforce, faça o seu sacrifício pessoal. Aprenda a renunciar àquilo que hoje você sabe poder estar te prejudicando e não se esqueça, procure agir sempre de boa fé. Assim que um pensamento ruim vier na sua cabeça, lute por substituí-lo por outro de maior elevação. E a melhor forma de se fazer isso é cuidando da própria vida. Aliás, eu quero aproveitar a oportunidade e reforçar aquela nossa campanha pela vida. Ou seja, cada um cuida da sua.